numa sala de ensino médio do primeiro ano. E nós esperamos que essa sala já tenha noções de ângulo, o que é uma forma geométrica, essas coisas que já se aprende antes disso. Na aula, trigonometria, a palavra trigonometria é formada por 3 raízes, tri, gônus e metros. Tri é 3, gônus é ângulo e metros é de medir, ou seja, a medida dos triângulos. Ou seja, a trigonometria vai estudar os triângulos, não só a medida dos seus lados, mas a medida dos ângulos, enfim, vai estudar o triângulo em si. Bom dia, pessoal. Então, na trigonometria, como ela é estudo dos triângulos, em especial dos triângulos retângulos. Para a gente identificar um triângulo retângulo, primeiramente a gente tem que identificar o ângulo de 90 graus. O ângulo que está a medida oposta ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E o lado que está oposto aos outros dois ângulos, que eles são complementares, que os dois juntos formam também 90 graus, nós damos a medida de catetos. Para calcular a medida desses ângulos, nós utilizamos, as medidas do triângulo, nós utilizamos o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E agora eu vou passar para o... Bom, antes de falar sobre razões trigonométricas, eu vou falar um pouco sobre ângulos agudos, porque as razões são trabalhadas em cima de ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles... A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, certo? Então, como é triângulo retângulo, um deles já tem 90 graus. Então, a soma dos outros dois ângulos vai ter que ser 90. Sendo a soma dos outros dois ângulos 90, eles terão que ser menor do que 90 graus, para a soma dar 90. Ou seja, esses ângulos são chamados de ângulos agudos, aqueles que são menores que 90 graus. Antes de falar sobre razão trigonométrica, vamos deixar claro o que é razão. Alguém tem ideia do que é razão na matemática? Divisão. A palavra razão vem do latim, que significa, vem do latim ratio, que significa divisão. E então, as razões trigonométricas são as divisões que trabalham no triângulo. O seno, de qualquer que seja o ângulo, é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Agora, o que é cateto oposto? Vamos dar como exemplo o ângulo alfa aqui. Cateto oposto ao ângulo alfa, você pega o ângulo e olha para onde ele está olhando. Assim. O ângulo alfa está olhando para esse cateto. Ou seja, o cateto oposto ao ângulo alfa é o B. E o cateto adjacente, adjacente quer dizer vizinho. Vizinho é próximo. Então, o cateto adjacente é a medida próxima ao ângulo alfa. Vai ser o A. Por quê? Porque a gente já sabe que a hipotenusa é o oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto ao alfa, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o C.
cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente com relação ao ângulo alfa, que é o lado A, e sobre a hipotenusa, que é o C. A tangente com relação ao ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual que é o cateto oposto com relação ao ângulo alfa? B. E qual que é o cateto adjacente com relação ao ângulo alfa? A. Certo. Agora vamos calcular o seno de beta. A gente vai lá, faz o mesmo esqueminha. Ângulo beta, para onde ele está olhando? Está olhando para o A. E o cateto adjacente ao ângulo beta, o vizinho do ângulo beta, é o B. O seno de beta, então, vai ser o cateto oposto com relação ao ângulo beta, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o C. O cosseno de beta é igual ao cateto adjacente com relação ao ângulo beta, que vai ser o B, dividido pela hipotenusa, que vai ser o C. Então, a tangente de beta, como é que fica? Sendo que ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto com relação ao ângulo beta, qual que é? A. E o cateto adjacente com relação ao ângulo beta? B. Agora, os ângulos, cada ângulo, a razão dele vai ser fixa. Ou seja, o ângulo de 45, a razão entre ele, qualquer que seja o ângulo de 45 graus, vai ser sempre um valor fixo, não vai variar. Para lembrar um pouco disso, tem um macetezinho, que é assim. É uma frase. Só cator. Mas o que isso tem a ver? Ó, o seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? O cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? E a tangente não é o cateto oposto sobre o adjacente? Então, só cator. Bom, vamos colocar isso em um exercício para a gente fixar bem. Tem uma torre a 3 km de onde o avião vai começar a decolar. O avião vai decolar em 30 graus. Nós queremos saber se esse avião pode ou não colidir com essa torre. Como que nós podemos saber qual é a altura do avião quando chega no mesmo lugar onde está a torre? Usando o que a gente tem? O ângulo de 30 graus, o cateto adjacente, e nós queremos saber qual é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ou seja, a gente usa a tangente. Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é igual ao quê? Tangente de 30 graus é igual a 0, e o cateto oposto é o que a gente quer saber, o cateto adjacente a gente já tem. Essa continha dá o quê? Me ajuda aí, galera. Quanto dá essa continha aqui? 1,73. É 1,73 o quê? Quilômetros, né? Ou seja, quando o avião chegar a 3 quilômetros, que é onde está a torre, ele vai estar a 1 quilômetro e 730 metros do chão. Ou seja, ele não vai colidir com a torre. Agora você deve estar se perguntando
mais a gente consegue usar a trigonometria? Bem, além da própria matemática, a trigonometria consegue ser usada na física, tanto na astronomia quanto no estudo do som, no caso a acústica, também entra na parte de engenharia. Na música ela também está presente. Uma parte da trigonometria, são as funções trigonométricas que estão presentes em qualquer momento. No caso, como eu estou falando, a onda sonora é uma função seno. Eu acredito que só. Geografia. Geografia, que é a distância, que seria a mesma coisa que o exercício que ela passou, que é a distância entre um ponto e outro. É usado bastante para medir rios, é usado para medir. No caso. Distância entre fronteiras. A distância entre fronteiras, isso. Geografia. Está presente na música de que forma? Não entendi. A propagação do som. Cada tom é uma variação de onda a partir da função seno. No caso, a função seno ela é desse formato. Aí, no caso de cada tom, seria uma parte dessa aqui. Que aí seria o formato, a quantidade da variação desse tom sendo maior ou menor. No caso, eu fiz o contrário. Menor ou maior, muda o tom. Tá. Eu teve o tamanho do comprimento de onda, então. É em função de seno e cosseno. No caso. É em função de seno e cosseno? A Então, função. é tangente. A tangente não pega, porque a função tangente ela é assim. Tá, Né? entendi. Ela não daria pra Ela não daria para função. Tá. Mais alguma pergunta? É isso. Então, isso foi o nosso. Essa Se vocês quiserem trazer algumas coisas a mais, façam, por favor.